Eu comecei a editar a Wikipédia em 2014 e eu comecei por uma curiosidade. Eu acabei caindo no artigo sobre o município da minha cidade natal. Eu percebi que não tinha algumas informações nesse artigo e a informação que eu fui colocar era o site da prefeitura. E aí eu tentei colocar o site da prefeitura lá na Infobox, que é aquela caixinha que fica à direita de todos os artigos. E na primeira vez que eu tentei eu não consegui. Então eu editei, salvei e deu errado. E aí depois de uns dias eu voltei para esse artigo, eu vi que estava lá e que não estava aparecendo. E aí eu fui tentar de novo colocar esse site, e aí eu pesquisei para tentar descobrir como é que se colocava um site no artigo da Wikipédia, até que em um momento deu certo. E aí o site apareceu lá, e eu fiquei, nossa, então esse negócio de enciclopédia que todo mundo pode editar é verdade mesmo. Meus primeiros contatos com a Wikipédia foram na minha graduação, entre 2002 e 2005. A Wikipédia recém-criada e ainda com as informações ainda um pouco confiáveis. E logo depois que eu formei, em 2007, eu vi que existia a possibilidade de contribuir, de colaborar com a construção do conhecimento em rede, né? Em tempo real, criar conteúdos para a Wikipédia. E aí, em 30 de abril de 2007, eu criei esse meu usuário, Bruno N. Campos, n.campos. Para começar a editar na Wikipédia, assim, eu tive motivações pessoais e profissionais. Pessoalmente, eu gosto e considero muito gratificante editar um conteúdo que realmente vai melhorar a qualidade das informações disponíveis na internet. Como bibliotecária, como profissional, eu tenho a missão de organizar e difundir a informação, além de utilizar também as novas tecnologias de informação e comunicação para promover esse acesso e democratizar a informação técnica e científica. Então, eu vejo que esse meu papel como bibliotecária na universidade, ele está muito atrelado aos projetos da Wikimedia, principalmente a Wikipédia, que é o mais conhecido, né, amplamente conhecido. Eu comecei a editar a Wikipédia, eu sou cabo-verdiano e cresci em Cabo Verde, e eu lembro-me de ter muita curiosidade de ir à biblioteca e ler livros e recolher muita informação, e sentia vontade de contribuir ou de participar nessa construção dessa informação, porque às vezes havia muita informação sobre Cabo Verde, por exemplo, que não existia online, e não havia muitas oportunidades de o fazer, de contribuir a informação que eu recolhia. Eu cheguei a fazer enciclopédias amadoras em criança, não é? Criança, adolescente. Então, quando eu encontrei a Wikipédia, foi quase como um casamento perfeito, porque era uma vontade que eu já tinha de partilhar a informação que eu recolhia, e fazê-lo numa comunidade, ou seja, outras pessoas com a mesma vontade de, de construir o conhecimento de forma comum, né? Para mim foi natural. Gostei logo do projeto e comecei a editar. De certa forma, uma coisa que me levou à Wikipédia foi um certo gosto por ampliar o estoque de informação disponível sobre diferentes tipos de assuntos, não necessariamente ligados ao conhecimento histórico, mas também ligados a ele. Eu muitas vezes, no começo da minha trajetória na Wikipédia, fazia edições de artigos ligados, por exemplo, a coisas que eram importantes para mim, a minha cidade, o bairro onde eu cresci. Então, eu tinha assim um certo gosto de compilar, sistematizar, ajudar a organizar informações sobre temas, objetos, lugares que, de alguma forma, me eram importantes. A sociedade em geral, estudantes, bibliotecários, médicos, engenheiros, quando vão pesquisar um determinado assunto, acabam sempre partindo da Wikipédia para conhecer melhor, ter um conhecimento geral sobre um determinado tema. Então, a gente, na biblioteca universitária, pode explorar esse potencial da Wikipédia como primeira fonte de pesquisa para cursos de alfabetização midiática e informacional que nós desenvolvemos na universidade. E dessa forma, a gente consegue apresentar a importância de incluir fontes fiáveis e relevantes em artigos, em verbetes da Wikipédia. Então, a gente consegue mostrar para os nossos alunos a importância de ter um pensamento crítico
tanto na leitura de um verbete disponível na Wikipédia, como na escrita de um verbete, na edição de um verbete. Eu entrei no momento depois de 2007 e ali até 2010, 2011, mais ou menos, começou-se um movimento muito forte no sentido de referências para os conteúdos da Wikipédia. Então, deixou-se de ser aceito o conteúdo sem referência, ou o conteúdo sem referência passou a ser mais difícil de ser aceito. Foi bacana, assim, tendo em vista que eu deixei de exercer a profissão de historiador, vamos dizer assim, deixei a docência da educação básica, e aí a única forma de produção passou a ser a Wikipédia. Então, desde então, eu tenho contribuído pouco, mas sempre dou um jeito de ir lá e criar algum parágrafo, melhorar um artigo. Eu gosto bastante da Wikipédia nesse sentido. E aí eu comecei a olhar vários outros artigos de outros municípios próximos do município que eu morava, e quase todos eles também não tinham o site da prefeitura. Então eu pensei, por que não adicionar nesses outros artigos? E aí eu fui começando, cidade por cidade, inserindo o site em cada um deles, e estou aí 8 anos depois, editei várias cidades, vários artigos e continuo na Wikipédia até hoje. Era um hobby para mim, era um passatempo, mas era também uma maneira de incrementar, reforçar, difundir o conhecimento sobre objetos, sobre temas que eu percebia como temas importantes, ou que tinham importância para a minha própria trajetória. Outra coisa que eu sempre gostei muito é a facilidade de participação, ou seja, não é um projeto que exige que as pessoas tenham um curso específico ou credenciais profissionais, porque muitas vezes há informação que não existe não está em livros, ainda existe de forma muito oral, não é? E então essa facilidade de participação também foi uma coisa que atraiu-me a mim, e acho que atrai muita gente a começar a participar na Wikipédia, porque facilita aquele primeiro passo, e depois as pessoas começam a fazer coisas mais elaboradas, né? E depois começam a escrever secções inteiras ou um artigo inteiro. Acho que aquela facilidade de entrada também é uma coisa que atrai muito na Wikipédia, e a mim pessoalmente atraiu-me também.